Eu quero conversar com você hoje sobre um dos temas mais preocupantes da vida, um dos mais importantes da nossa jornada. Eu quero falar sobre batalha espiritual. Nós não vivemos numa estufa, nós não caminhamos em estradas atapetadas, nós não navegamos por mares calmos e tranquilos. A nossa vida não se desenrola num parque de diversões, mas num campo de guerra. Há inimigos terríveis que nos atacam, há perigos externos, há temores internos, e nenhum de nós passa pela vida sem passar por pressões, por seduções, por perigos, por ameaças. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, quando escreveu a sua carta aos Efésios. E no final desta carta, depois de tratar da obra da salvação, depois de tratar da obra da santificação, depois de trazer orientações acerca da convivência familiar, ele encerra esta rainha das suas epístolas com o tema batalha espiritual. E ele vai trazer para nós instruções da mais alta importância, sem o que nossa vida pode correr gravíssimos riscos. A primeira coisa que Paulo vai nos informar é contra quem nós não lutamos. E ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso significa que o seu problema não é o seu marido, não é a sua mulher, não é o seu sogro, não é a sua sogra, não são seus pais, não são seus filhos, não são seus vizinhos, não são seus parentes, não são seus sócios, não são seus concorrentes. O seu problema não são pessoas. Elas podem até ser instrumentalizadas, usadas, porém, elas não são a fonte do seu problema. Elas são um joguete nas mãos de um inimigo maior, que está nesse sistema, entregue ao maligno, porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que você tem 3 inimigos terríveis que atacam você constantemente. É o diabo, é o mundo e a carne. A carne é a nossa natureza pecaminosa, que se inclina para aquilo que é mal. O mundo é o sistema que nos odeia, porque odiou a Cristo, vai continuar também nos odiando, porque odeia Cristo em nós. E o diabo é este elemento espiritual. No universo dos anjos caídos, ele lidera uma série de seres malignos, como principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Paulo diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas esses seres malignos instrumentalizam pessoas, com certeza. Então, se a nossa luta não é contra pessoas, contra quem é a nossa luta? E Paulo vai nos informar no versículo 11 que nós precisamos lidar com as ciladas do diabo. Ele é o líder desta corja maligna. Ele é a mente que está por trás de tantas ideologias, de tantas filosofias, de tantas decisões tomadas nos parlamentos, nos tribunais, leis que oprimem. Ele é a fonte de falsas religiões, falsas doutrinas de demônios. Ele é a fonte da malignidade que está por trás deste mundo que está posto no maligno, diz a Bíblia, deste reino das trevas. Mas também ele pode tantas vezes tentar seduzir para que o homem, na sua fraqueza, possa cair em tentação e transgredir os preceitos divinos. Paulo diz que este inimigo, ele não age sozinho. O diabo não é onipotente, onipresente, onisciente, são atributos exclusivos de Deus. Mas ele não age sozinho. Paulo diz, a nossa luta é contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Significa que neste reino das trevas existe uma ordem, uma hierarquia, um comando. Existem comandados e comandantes. Existem diferenças de poderes.
O reino do inimigo não é tão tolo a ponto de não ser organizado. Nas palavras de John Mackay, é a ordem da desordem. E esses seres são invisíveis, porém reais. Eles são malignos, eles são perversos, comandados pelo diabo, que é ladrão, que é assassino, que é o pai da mentira, que é maligno, que é tentador, que é chamado na Bíblia de Apolion, Abaddon, destruidor, representado pela antiga serpente, pelo leão que ruge, por esse ser que veio para roubar, matar e destruir. Nós vivemos num mundo marcado pela ação maligna, de inversão de valores. Um mundo que entrega a violência, desde a vida intrauterina, onde bebês são arrancados do ventre de sua mãe, com barbaridade, com requinte de crueldade, como se uma massa maligna, monstruosa estivesse ali dentro. Nós estamos vendo a guerra e as guerras sangrentas, brutais, desumanas, que massacram, que matam, que deixam um rastro de destruição. Estamos vendo a sociedade invertendo valores morais, aplaudindo aquilo que deveriam ter vergonha, sentindo orgulho daquilo que deveriam se envergonhar profundamente. Nós vemos uma sociedade às avessas, que aplaude o ridículo, que reprova o correto, entregue a uma confusão mental, a uma perversão moral, a uma confusão ideológica e filosófica. Tudo isso porque esses seres malignos que colocam no coração do homem esses desejos e sentimentos, aliado ao ódio do mundo e à natureza pecaminosa da nossa carne, produzem essa sociedade rendida ao pecado, rendida à ditadura do relativismo, que não suporta a verdade, que não aceita absolutos, que não tolera princípios e valores. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta é contra esses seres malignos, que estão por aí sem tirar férias, sem descansar, a todo tempo, a toda hora, em todo lugar, oprimindo, desviando, sugerindo erro, conduzindo ao pecado, levando o homem para longe de Deus, afastando-o do propósito para o qual Deus o criou, o louvor da sua glória. Mas esses inimigos, com certeza, nessa grande batalha espiritual, eles têm estratagemas, eles têm artimanhas, eles têm laços, e Paulo diz, nós devemos ficar atentos contra as ciladas do diabo. Esta palavra cilada, na língua grega, é metodeia, de onde vem a palavra estratagema. O diabo tem armas diferentes para pessoas diferentes, porque ele investiga a vida do ser humano. Ele tenta uns numa área, tenta outros noutra área, tenta outros ainda em outra área. Para uns é o poder, para outros é o orgulho, para outros é o sexo, para outros é o dinheiro, para outros é o prestígio. Ele conhece o calcanhar de Aquiles, ele conhece os pontos vulneráveis. E nós precisamos ficar atentos contra essas ciladas, contra essas armadilhas, contra essas tentações que rodeiam o coração humano. Mas o apóstolo Paulo ainda vai nos falar que nós precisamos vigiar, porque este inimigo é perseverante. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, diz a Bíblia, que Jesus Cristo venceu nos 3 rounds da luta. Jesus estava ali cheio do Espírito Santo, jejuando e certamente orando. E quando o diabo tentou 1, 2, 3 vezes, Jesus o rebateu com firmeza, com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Nós apagamos o dardo inflamado do maligno com o escudo da fé. Apropriamo-nos da palavra de Deus e seguimos o que a palavra de Deus nos orienta. Mas diz Lucas 4 que o diabo deixou até tempo oportuno. Ele veio com outras armas, com outros estratagemas, usando outros esquemas, usando as multidões, usando a pressão,
dos adversários, saduceus, fariseus, escribas, usando poderes políticos, tanto o poder político eclesiástico do Sinédrio, quanto o poder político civil de Roma, Pôncio Pilatos, como também Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Ou seja, nós precisamos estar atentos porque o inimigo não descansa, não tem pausa, não tira férias. Ele está o tempo todo, a toda hora, em todo momento, buscando uma oportunidade para nos derrubar. Mas há uma outra artimanha do inimigo, que é a pressão. A pressão. Nós temos que resistir no dia mau. E o que seria o dia mau? Será que existem dias bons e dias maus? Do que o apóstolo Paulo está tratando? Ele está falando de uma guerra. E quando você fala de uma guerra, você fala de estratégias. Quando um comandante está liderando um exército numa batalha, numa conflagração, numa guerra, nem toda hora é hora de atacar. Tem hora de recuar, tem hora de refazer as estratégias, tem hora de reunir melhor as armas e estar com um plano que pareça ao inimigo que você está saindo do campo de luta, ou até recuando. Mas quando o inimigo imagina que não tem mais perigo, vem o ataque frontal, imediato, avassalador. É assim também na batalha espiritual. Às vezes há períodos de folga, de calmaria, de bonança, e parece que o inimigo não vai mais atacar, parece que você está vivendo os dias áureos da sua vida, parece que não tem mais luta, não tem mais prova, não tem mais vale, não tem mais tentação, não tem mais sedução, não tem mais pressão. E quando você menos imagina, vem um ataque frontal, avassalador, devastador. Nós precisamos estar preparados, porque este inimigo não descansa nem dorme. O tempo todo ele está arquitetando, planejando, urdindo, tramando contra nós, o povo de Deus. Mas é importante entender ainda que nessa batalha nós lutamos contra o inimigo que tem limitações, limitação de poder. Ele não pode tocar o povo de Deus, no sentido de que ele não pode arrancar dos braços de Jesus aqueles que estão nas mãos de Jesus. Foi Jesus quem afirmou, lá em João 10, 28 e 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Na oração sacerdotal, Jesus Cristo disse que todos aqueles que o Pai havia lhe dado, nenhum deles ele perdeu, exceto o filho da perdição, porque nunca foi convertido. Judas era um ladrão, ele não era um homem nascido de novo, o coração dele amava o dinheiro, não a Jesus. A palavra de Deus, lá em 1 João 5,13, diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, vós outros que credes no nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, nesta batalha, a luta sim, há vale sim, há enfrentamento sim, mas não derrota. A vitória final do povo de Deus está assegurada. A vitória do povo de Deus está garantida. Temos luta e precisamos vigiar. E precisamos saber que o inimigo tem estratagemas diferentes, ciladas diferentes, que ele persevera nessas batalhas, mudando de estratagemas, que ele age por pressão, mas precisamos estar firmes, numa vida de oração, numa vida cheia do Espírito Santo, de total dependência de Deus. Então, Paulo agora vai começar a tratar conosco do que nós precisamos para enfrentar essa luta. E já no versículo 10 de Efésios 6, ele fala do revestimento do poder, a capacitação do poder. Nós não temos condições de enfrentar essa luta fiados em nós mesmos, escorados no bordão da autoconfiança. Nossa força é pequena e nós não podemos enfrentar esse inimigo de cara limpa. O apóstolo Paulo diz que precisamos de armas não carnais, mas armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Nós não podemos vencer o inimigo com as nossas próprias armas, com a nossa própria estratégia, com a nossa própria capacidade, com o nosso próprio poder. Mas se formos revestidos com o poder do Espírito Santo, nós vamos sim
sujeitar-nos a Deus e resistir o maligno, e ele fugirá de nós. Com o poder do Espírito Santo, nós avançaremos, pregando o Evangelho, invadindo as portas do inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E essa ideia aqui não é que o diabo, com as portas do inferno, estejam avançando, não. É a igreja que avança contra essas portas. É o valente que é amarrado por aquele que é mais valente, o Senhor Jesus Cristo, e a sua casa é saqueada. Nós estamos numa empreitada vitoriosa. Nós seguimos a liderança daquele que é o capitão invicto em todas as batalhas, o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que veio vencendo e para vencer. A história não caminha para um desastre, a história não caminha para um final inglório, infeliz, sombrio, de uma derrota fatídica. Não, a história caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. E o fim já está determinado, e a história já está determinada. É Cristo e a sua igreja que vão vencer retumbantemente. Jesus voltará com grande poder e glória, diz a Bíblia, e ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E ele vai estabelecer o seu reino de glória, entregar este reino de glória ao Deus e Pai para que ele seja tudo em todos, e nós estaremos com ele, reinando com ele pelos séculos eternos. Mas mais, Paulo diz que nós precisamos de toda a armadura de Deus. É claro que Paulo está falando de uma linguagem bélica, de guerra, de batalha, de luta espiritual. E nós precisamos, com certeza, do capacete da salvação. Guardar a nossa mente com esta verdade bendita de que fomos salvos pela graça. Não é mérito, não é uma conquista das obras, não se compra com dinheiro, não se merece a salvação. A salvação é dada gratuitamente a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós precisamos desse capacete da salvação, estarmos seguros, firmes nesta graça bendita que um dia nos alcançou, que um dia nos transformou, que um dia nos deu um novo nome, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, nos deu a garantia e a certeza da vida eterna. Precisamos também, diz a Bíblia, do escudo da fé, aquele escudo que protege todo o corpo. Quando os dardos do maligno vêm, colocando dúvidas, incertezas, nós colocamos esse escudo na frente, dizendo, eu creio em Deus, eu fui salvo pela graça, Jesus Cristo me alcançou, eu pertenço à família de Deus, eu sou membro da família de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, e essas verdades vão saltando a sua mente, vão enchendo o seu coração, vão trazendo alegria para a sua alma, e você então apagará todos os dardos inflamados do maligno que tentam lançar dúvida no seu coração. Precisamos também, diz a Bíblia, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você resiste ao diabo com a palavra de Deus. Foi o que Jesus Cristo fez. E aquilo que o Mestre nos ensinou, nós devemos seguir as mesmas pegadas. Está escrito, está escrito, está escrito. Quando o diabo cita a Bíblia, citou a Bíblia para Jesus, na sua segunda tentação, levando ao pináculo do templo, sugerindo para lançar-se dali para baixo, porque, e ele cita o Salmo 91, que está escrito a teu respeito, dará ordem aos teus anjos para que não tropece alguma pedra. Ele omite parte do texto, porque o diabo é um péssimo exegeta, ele é um falso hermeneuta, ele é um falso intérprete das Escrituras. Ele usa a Bíblia para tentar e não para confortar, para edificar, para esclarecer. E a Bíblia na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Porque ele nunca cita a Bíblia corretamente. Foi assim lá no Éden, foi assim lá no deserto da tentação de Jesus. Ele tenta desviar as pessoas do caminho, citando incorretamente as Escrituras, acrescentando algo ou tirando algo das Escrituras. E a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente, inspirada, a palavra viva e poderosa do Deus Todo-Poderoso. E com essa espada do Espírito, nós vamos ter arma de ataque e de defesa e venceremos essas tentações tão perigosas, tão sutis do inimigo. Precisamos também dos calçados
do Evangelho da Paz. O soldado precisava caminhar por lugares escorregadios e perigosos, e tinha que ter um sapato, uma sandália, uma bota preparada e pronta para os grandes embates dessa caminhada, às vezes tão difícil. Nós temos o Evangelho da Paz, é o Evangelho da graça, é a boa nova do Evangelho, a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Você estando firmado no Evangelho, você caminha por lugares perigosos, escorregadios e permanece firme na graça do Senhor. Então Paulo conclui este assunto, mostrando que nós precisamos de toda oração, em todo o tempo, orando por todos os santos, orando no Espírito Santo de Deus. Essa é uma batalha que se vence de joelhos. Não é a bravura ou a bravata humana. Não é a força nem a estratégia humana. Não são as armas nem a metodologia humana. É o poder que vem de Deus, que emana do céu. E o poder se recebe por meio da oração. Quando você ora, Deus manifesta o poder dele na sua vida. Não que a oração seja poderosa, não o é. Poderoso é Deus que responde à oração. Mas quando você ora, você une a fraqueza humana à onipotência divina. Você conecta o altar da terra com o trono do céu. E com Deus somos mais que vencedores. Porque Paulo pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe sua vida. Que você viva uma vida cristã vitoriosa. E que você esteja pertinho do Senhor. E que o Senhor segure firme a sua mão. Conduza você com o seu conselho eterno. Até receber você na glória. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família. Que Deus conceda a você uma vida vitoriosa. Porque você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um grande abraço.
Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Pouquinho mais no capítulo 7. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. Agora, só para concluir, vamos ler do verso 51 até o 60. Agora ele está concluindo o sermão, a fala dele ao sinédrio. Ele diz assim: homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por mistério dos anjos ou de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras, adormeceu. Amém. Meus amados, a igreja apostólica, a igreja primitiva, estava crescendo a olhos vistos. Multidões e multidões estavam sendo convertidas a Cristo, batizadas e recebidas à igreja. Agora,
em virtude do crescimento da igreja, a oposição surge, a resistência surge no mundo espiritual e na realidade humana. 3 situações foram criadas para tentar frear o crescimento da igreja. No capítulo 4, foi a primeira tentativa, e nós chamaríamos isso de um ataque de fora para dentro. Foi a perseguição. Mas em vez dos apóstolos se intimidarem, eles oraram e foram mais revestidos com o Espírito Santo e com o poder. A casa onde estavam reunidos tremeu e eles intrepidamente anunciaram com mais ousadia ainda a palavra de Deus. Como essa tática não funcionou, veio uma segunda tática no capítulo 5. Agora não é um ataque de fora para dentro, é um ataque de dentro para fora. Já que não puderam parar a igreja pela perseguição, tentam pará-la agora com a infiltração, com a corrupção, com uma vida hipócrita. E então surge um casal na igreja, Ananias e Safira, tentando imitar o exemplo de Barnabé. Eles vendem uma propriedade, entregam parte do dinheiro aos apóstolos, como se tudo estivesse entregando. E diz a Bíblia que Pedro, então cheio do Espírito Santo, desmascara esse casal. E esse casal é sentenciado de morte, porque eles estavam mentindo ao Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse parceiro deles na mentira e no engano deles. A igreja continua avançando, apesar dessa segunda tentativa. Mas agora no capítulo 6, vem uma terceira tentativa para parar a igreja. E agora com uma causa boa. O problema agora é a assistência social. O problema agora é que, em virtude do crescimento da igreja, as demandas cresceram. E não há crescimento de igreja sem luta. Não há crescimento de igreja sem batalha. E agora o problema é que aqueles que eram prosélitos, aqueles que não tinham nascido, melhor dizendo, não tinham nascido em Israel, que tinham nascido fora de Israel, eles começaram então a reclamar, os helenistas. Reclamar de quê? Reclamar que na distribuição as viúvas dos helenistas não estavam recebendo na mesma proporção que as viúvas dos hebreus, dos israelitas, dos judeus, dos crentes judeus. Então começa uma murmuração na igreja. E aqui há um ponto tão decisivo, porque os apóstolos eram os responsáveis não só pela oração, pela pregação, como também pela assistência social. E agora tem uma reclamação, tem uma murmuração na igreja. O clima não está bom, o ambiente não está favorável. Então os apóstolos tomam uma decisão que é um divisor de águas na história do cristianismo. Eles disseram, não é conveniente, não é sábio, não é sensato nós deixarmos a palavra de Deus, o ministério da pregação, a vida de oração, para nos dedicarmos à mesa, ao trabalho da ação social. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, mas vamos constituir homens cheios de fé, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo para esse mistério. E então dá uma ordem para a igreja que dentre eles fossem escolhidos esses homens. E a igreja escolhe 7 homens com esse perfil, com essas marcas, com esses predicados. Trouxeram esses homens eleitos aos apóstolos e eles impuseram as mãos, ordenaram esses homens e deram a esses homens este ministério da diaconia das mesas, da ação social. Vale destacar, pastor Erival, que os apóstolos não nomearam os diáconos. Eles poderiam fazê-lo, mas eles entenderam que esses líderes deveriam ser eleitos pela própria comunidade. Cabia a eles o ofício de ordená-los, mas não de nomeá-los, porque essa escolha deveria vir da própria comunidade. Pois bem, o resultado foi tão positivo que, em vez de murmuração, agora o parecer agradou a toda a comunidade, pacificou a igreja. E é curioso porque o nome dos diáconos aqui listados, praticamente todos eles têm nome grego,
e a reclamação estava vindo exatamente da comunidade grega. Então, foi uma decisão tão sábia, porque agora são os irmãos gregos que estão cuidando das viúvas gregas que estavam murmurando. E aí pacificou a igreja. E o resultado foi qual? Versículo 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes que obedeciam à fé. Decisão certa, decisão sábia, a igreja pacificada, a igreja continua a sua marcha de crescimento. Bom, mas agora eu quero destacar desse texto a figura do primeiro diácono, porque ele para mim é a figura central aqui. A figura de Estevão. A palavra Estevão significa coroa, e Estevão recebe a coroa do ser o primeiro mártir do cristianismo. E então nós vamos conversar um pouquinho agora sobre esse homem. E eu poderia imaginar que esse homem tem sua vida resumida numa palavra: plenitude. Eu quero viver em plenitude. E você? O que eu posso aprender nesta noite com Estevão, no que tange uma vida plena, maiúscula, superlativa, abundante? Então vejamos. Em primeiro lugar, esse homem tinha uma vida abundante porque a vida dele era uma vida irrepreensível. Por favor, leia comigo em voz alta o verso 3. Vamos juntos? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Agora versos 11 e 12, por favor, toda a igreja. Então, dissesse: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés, contra Deus, sublevar o povo, os anciãos, os escribas, investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Então, chama a atenção dos irmãos para essa questão de homens de boa reputação. E quando alguém vai ter que atacar esse homem, se opor a esse homem, depois de vasculhar a vida dele, depois de abrir todos os arquivos secretos da sua vida, depois de investigar em sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida religiosa, depois de penetrarem por todos os corredores da sua história, concluíram que esse homem era um homem íntegro, de boa reputação, de vida ilibada, de testemunho irrepreensível, que não deixava pontas, que não deixava nada oculto debaixo do tapete. Então, para atacar esse homem, tiveram que contratar testemunhas falsas, porque a vida dele era uma vida absolutamente de boa reputação. Você pode encontrar situações parecidas, como aconteceu com Daniel. Também se opuseram a ele, e para persegui-lo e atacá-lo, tiveram que montar um esquema para capturá-lo. E eu louvo a Deus porque Estevão está dando um exemplo para nós. Temos que ter uma vida irrepreensível, sem pontas soltas, vida íntegra, transparente, vida na luz, vida irrepreensível. Esse é o primeiro ponto. Mas chama a sua atenção para um segundo aspecto. Versículo 10. Esse homem não apenas tinha uma vida irrepreensível, esse homem tinha também palavras irresistíveis. Leia o verso 10 comigo, por favor. Vamos juntos. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estão discutindo com ele, se opondo a ele, querendo derrubá-lo, querendo desconstruir a imagem dele. Mas diz o texto que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Se a vida dele era irrepreensível, as palavras dele eram irresistíveis. Meus amados, aqui para mim é outro exemplo. Nós precisamos, da parte de Deus, sermos revestidos de sabedoria e do poder do Espírito Santo, para que quando abrirmos a boca, todos os argumentos contrários que tentam falsear a verdade,
possam ser desmascarados. Nós só podemos fazer isso com a sabedoria que vem de Deus. Não é sabedoria humana, não é lógica humana, não é a construção boa e perfeita de uma frase de efeito, ou mesmo do conhecimento técnico das verdades. Não, é uma sabedoria do alto, é a sabedoria de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus, é ser boca de Deus, é ter uma palavra irresistível. Mas a terceira coisa que eu chamo a sua atenção é que se a vida dele era irrepreensível, se as palavras dele eram irresistíveis, em terceiro lugar, as suas obras eram irrefutáveis. Por favor, confira o verso 8 comigo e vamos ler em voz alta. Vamos todos. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele era um homem que falava e fazia. Ele tinha discurso e tinha prática. Ele tinha palavra e ele tinha exemplo. Ele era e ele fazia. Ele pregava aos ouvidos e pregava aos olhos. Ele não só falava de poder, ele desfrutava, conhecia e exercitava esse poder. É curioso que ele não é apóstolo. Os apóstolos tinham a operação de sinais e maravilhas como selo do seu apostolado. Mas ele era um diácono da igreja. E é curioso que o ministério dele, a função dele, era cuidar das mesas. E cuidar das mesas aqui é uma metonímia que significa exercer uma ação social, cuidar das pessoas necessitadas. E esse ministério ainda existe até hoje. Visitar os enfermos, cuidar das viúvas, suprir as necessidades das pessoas carentes, necessitadas. Esse era o trabalho dele. E ele cumpria isso. Mas ele ia além. Ele era um pregador, era um homem que conhecia a palavra, era um homem ousado em pregar, mas mais do que isso, Deus fazia maravilhas por intermédio dele. Está escrito, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A Bíblia não descreve quais são esses sinais, se cura de enfermos, se ressurreição de mortos, se libertação de cativos. A natureza dos prodígios e grandes sinais, a Bíblia não menciona. Mas a Bíblia menciona que esse homem era um homem cujas obras eram conhecidas entre o povo. Grandes sinais, grandes maravilhas. Talvez você diga, bom, mas esse tempo passou, pastor, dos milagres. Mas o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. É o mesmo para sempre, ele continua fazendo maravilhas. Aliás, isso aqui é uma maravilha maior do que um homem ser convertido? Está morto nos seus delitos e pecados e receber vida? Você quer um milagre maior do que um homem que vive na sarjeta, viciado, completamente rendido às drogas, ao álcool e tantas mazelas, e ser restaurado, e ser levantado, e ser liberto, e ser salvo, e ser transformado, e se tornar uma pessoa de caráter ilibado? Você quer um milagre maior que esse? Então, o evangelho é o evangelho de milagres. A igreja crê em milagres. A igreja ora por milagres. A igreja experimenta milagres. E a igreja vive e vê cotidianamente os milagres da graça de Deus e do poder de Deus também em nosso meio. Mas agora eu chamo a sua atenção. Depois de olharmos a vida irrepreensível, as palavras irresistíveis e as obras irrefutáveis, este homem vai ser um homem marcado por plenitude num aspecto tão interessante. Primeiramente, este homem é um homem cheio do Espírito Santo. Veja comigo, por gentileza, o verso 3, que está escrito isso, foram escolhidos homens cheios do Espírito Santo. O versículo 5, está escrito que, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E você vai ver no versículo 7:55. Você pode ler 7:55 comigo? Vamos lá? Toda a igreja, por gentileza. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. A ideia é, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Às vezes a gente pensa de Espírito Santo como se fosse um líquido, e você pensa num copo que está sendo, vai sendo cheio
até a medida de transbordar. Mas a ideia de ser cheio do Espírito Santo é de ser controlado pelo Espírito Santo. Onde o Espírito Santo vai controlar todo o seu ser. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 5,18, vai fazer uma comparação rasa e um contraste profundo entre a embriaguez e a plenitude do Espírito Santo, porque uma pessoa embriagada, ela está sob o efeito, sob o controle do álcool. O álcool vai afetar as suas palavras, as suas ações, as suas reações, ele vai ser dominado por isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está controlada pelo Espírito Santo, vai afetar a maneira de você falar, vai afetar a maneira de você agir, vai afetar a maneira de você reagir, você vai ser dominado e controlado pelo Espírito Santo. E Estevão era um homem controlado pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Aliás, nós estaremos sempre cheios, ou de nós mesmos, ou de arrogância, ou de impureza, ou de cobiça, ou de tantas coisas mais, ou do Espírito Santo de Deus. Há uma lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Nós não podemos ser cheios do Espírito Santo, a não ser que nós estejamos vazios de tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, que apaga o Espírito Santo, que resiste ao Espírito Santo. Pois Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Segundo lugar, veja comigo o verso 3, ele era um homem também cheio de sabedoria, homem de boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. E o versículo de número 10 diz: e não podiam resistir à sabedoria pelo qual ele falava. E o que é sabedoria, irmãos? Alguém já disse que sabedoria, claro, não é a mesma coisa que conhecimento. Tem gente que conhece muito, tem gente que é um verdadeiro enciclopedista, ele tem um conhecimento praticamente em todas as áreas. Você conversa qualquer assunto com ele, ele vai a fundo no assunto. Mas há muitas pessoas cultas que não são sábias, que não sabem usar o conhecimento que têm. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. A palavra sabedoria, na língua grega, traz a ideia de olhar para a vida com os olhos de Deus, na perspectiva de Deus, pelo ângulo de Deus, com as lentes de Deus. Sabedoria é você saber agir na hora certa, da maneira certa, na proporção certa, com as pessoas certas. Estevão era este homem cheio de sabedoria. E no discurso dele, pastor Ival, ele vai citar dois exemplos do Velho Testamento, Moisés e José. Um exemplo de não sabedoria, o exemplo de Moisés, quando ele entendeu que devia libertar o povo de Israel do jeito dele. Que jeito? Viu dois camaradas brigando, um egípcio batendo num israelita, ele falou, matou o egípcio, enterrou na areia. Aí no outro dia, viu dois irmãos brigando, dois hebreus brigando, e ele tentou apartar a briga, o que estava batendo o outro, que negócio é esse, rapaz? Você quer me matar? Você matou o egípcio? Desmascarou, e ele fugiu, porque está escrito que ele, Moisés, entendia que Deus haveria de libertar o povo pelas suas mãos, mas não desse jeito, é dessa maneira, não é na força do braço, não é na valentia carnal, não é na vingança, como nós ouvimos hoje no culto das 17 horas, não, é pelo braço de Deus. A libertação vai ser do jeito de Deus, no tempo de Deus, da forma de Deus. Isso é sabedoria, foi o que foi feito com José, que vai para o Egito como escravo, preso, injustiçado. Seus irmãos vão para lá. Em vez de se vingar dos seus irmãos, ele conquista os seus irmãos, ele abraça os seus irmãos, ele perdoa os seus irmãos, ele cuida dos seus irmãos. Esta é a sabedoria divina que Estevão possuía. Mas em terceiro lugar, ele era cheio de fé. Confira comigo o versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé. E o que significa isso? Bom, você foi salvo pela fé, você vive pela fé, o justo viverá pela fé, você vence através da fé, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você ora a oração da fé. Então Estevão era um homem de fé, significa o seguinte, que cada área da sua vida era calibrada
pela fé. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós não vivemos no sentido, olha, bom, a igreja de Pinheiros está aqui, mas a política de Brasília está meio complicada, a previsão não é boa, a inflação vai crescer, a economia vai descer, a crise vai chegar, então vamos cortar os investimentos, vamos recuar porque o ano vai ser difícil. Não, nós não andamos pelo que vemos. Quem determina o rumo da igreja não é Brasília, não é Washington, não é a China, não é a Índia, não é o Brasil. Quem determina o rumo da igreja é Jesus. A igreja caminha pela fé. O capital da igreja é fé. A força da igreja é fé. Você vê o invisível, você toca o intangível, você experimenta o impossível, você experimenta os milagres de Deus, porque você anda pela fé. Quando você olha o povo de Israel no Egito, 40 anos caminhando, por que aquela geração toda pereceu no deserto? A Bíblia diz em Hebreus, por causa da incredulidade. Eles não creram. Quando você vai para a Escritura e você vai ver aqueles soldados de Saul fugindo do Golias, por que eles fugiram? Porque não creram. Porque eles estavam olhando para a altura do gigante. Davi chegou e disse, não, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele olhou o Deus Todo-Poderoso. Por que o Geazi ficou com medo quando viu a cidade sendo cercada pelos sírios? Porque ele olhou para os soldados, para os carros, para os valentes, mas Eliseu disse, Deus, abra os olhos desse moço, para que ele possa ver, com os olhos da fé. E então ele vê um exército ainda maior ao redor deles. Meus amados irmãos, esta igreja, você e eu, vivemos pela fé. E Estevão está nos ensinando a sermos homens e mulheres cheios de fé. Mas ainda, por favor, olhe comigo em quarto lugar. Ele era um homem cheio de graça, versículo 8. Repete comigo a leitura do 8, vamos juntos? Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Graça aqui fala de uma simpatia contagiante. Sabe aquela pessoa cheia de graça que chega no ambiente e muda o ambiente? O ambiente está triste, você chega, o sorriso aparece, está todo mundo desanimado, ele chega e dá uma palavra, está todo mundo animado de novo. Você conhece gente assim? Que você não consegue ficar desanimado perto dele? Ele sempre tem uma palavra boa, sempre tem uma palavra para botar você para frente, sempre tem uma palavra para levantar você, sempre olha o horizonte com possibilidades que você não percebia antes, cheio de graça, cheio de graça. Eu preciso disso, a igreja precisa disso, você e eu precisamos disso, sermos revestidos com a graça de Deus. Estevão tinha todos os recursos do céu para amar, para servir, para perdoar, para realizar prodígios em nome do Senhor, isso é graça. Mas, este homem, versículo 8 diz que ele era cheio de outra coisa, cheio de poder. Qual é o tema da nossa conferência, pastor Ival? Qual é o nosso tema da conferência agora? Recebereis poder. Revestimento de poder. Irmãos, o cristianismo não existe sem poder. O evangelho é o poder de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, é o poder de Deus. E nós não podemos avançar sem esse poder. A igreja não é um povo fraco, porque todo o poder de Deus, o poder que levou Jesus a sair da sepultura, esse poder está à sua disposição. Revestimento de poder. Estevão não apenas tinha poder, ele estava cheio do poder. Eu posso garantir a vocês uma coisa, para a nossa igreja continuar avançando, sair das quatro paredes, alcançar o mundo, alcançar as nações, nós precisamos, mais do que qualquer coisa, do poder de Deus. Hoje as pessoas estão buscando melhores métodos, como dizia E.M. Bounds, mas Deus está procurando melhores homens. Homens cheios de poder, homens cheios de Deus. Mas eu quero concluir, dizer que esse homem ainda tinha outra coisa. Ele era um homem cheio de paz. E foi levado para o Sinédrio.
ele está diante de acusadores, os mesmos acusadores que acusaram Jesus, contrataram testemunhas falsas como contrataram para acusar Jesus, acusam Estevão das mesmas coisas que acusaram Jesus, de blasfêmia, dizendo que esse homem está falando mal da palavra de Deus e da casa de Deus. Eles estão rilhando os dentes, já estão pegando em pedras, e estão muito furiosos contra ele. E diante dessa cena de gente rilhando os dentes, como se fossem cães ferozes, todos olham para Estevão, e parece que estão olhando para um anjo. O rosto de Estevão refletiu a paz celestial, cheio de paz, na crise, na oposição, na perseguição, na iminência da morte. Irmãos amados, Estevão é para você e para mim esse exemplo de uma vida plena, maiúscula, de paz, mesmo nas horas mais difíceis e amargas da vida, cheio de paz. E ao mesmo tempo cheio da palavra, porque é o maior sermão registrado na Bíblia em número de citações bíblicas, de cor, de improviso, diante dos seus inimigos. No seu sermão registrado no capítulo 7, ele faz uma análise completa da vida de Abraão, passando pela vida de Moisés, de José, passando pela vida de Moisés, passando depois pela vida de Davi e Salomão, desembocando no Messias, aplicando o seu sermão, dizendo: vocês, os pais de vocês, perseguiram, mataram os profetas, e vocês estão fazendo a mesma coisa. Vocês são uma geração de dura cerviz. E aplica o sermão para eles, porque era um homem cheio da palavra. Então preste atenção nisso. Não tem intrepidez sem palavra. Que intrepidez sem palavra é carnalidade. Intrepidez sem palavra é arrogância humana. Intrepidez sem palavra é valentia carnal. Mas esse homem não tem apenas coragem, esse homem tem palavra de Deus. E eu concluo. Este homem, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio de poder, cheio do Espírito, cheio da palavra, este homem é também um homem cheio de perdão. E de perdão. Preste atenção nisso. Diz a Bíblia que quando ele está orando por ele mesmo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Agora ele vai orar pelos seus inimigos. Aí ele se coloca de joelhos. Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. Em outras palavras, não ponha na conta deles este pecado. Que pecado? O pecado de estar matando de uma das formas mais dolorosas. É uma morte lenta, apedrejamento. O que é curioso é que quando ele olha para o céu, ele vê Jesus à destra de Deus Pai de pé. E ele se ajoelha. Mas Jesus fica de pé para recebê-lo. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele parte sem mágoa, sem ranço, sem amargura, sem ódio, sem vingança. Ele tem poder para pregar e denunciar o pecado. Mas ele não tem qualquer sentimento de aversão às pessoas às quais ele está denunciando. Ele quer vê-las salvas, alcançadas pela graça. É curioso que o texto mostra como que uma pontinha de um sinal. Quem estava tomando conta das vestes dessas duas testemunhas falsas que apedrejaram Estevão era um jovem chamado Saulo de Tarso. E muitos comentaristas entendem que a postura de Estevão, de estar sendo apedrejado, pela autoridade do Sinédrio, 71 membros, composto das pessoas mais importantes da religião de Israel, os fariseus, os saduceus, os escribas e os anciãos,
que esse testemunho de Estevão mexeu com o coração do jovem Saulo de Tarso. Que isso foi o primeiro ponto para a conversão daquele que foi o maior inimigo a se transformar no maior missionário da história da igreja. Eu queria só que você pensasse comigo que Estevão tem tanto a ver com Jesus. Como Jesus, ele foi acusado de falar contra Moisés, contra a lei, contra o templo. Como Jesus, ele foi condenado à morte como blasfemo. Como Jesus, ele foi levado ao sinédrio e enfrentou falsas testemunhas. Como Jesus, ele viu o céu aberto e deu testemunho da verdade. Como Jesus, ele orou pelos seus inimigos, perdoando-os. Como Jesus, ele orou para que o Senhor recebesse o seu Espírito. É um homem que encerra e fecha as cortinas da vida, perdoando os seus inimigos. Hoje à tarde eu cheguei aqui e ouvi um belíssimo sermão, pastor Jonatas, sobre o risco, o perigo de você revidar, de você querer vingar, tomar justiça nas suas próprias mãos. Estevão está nos ensinando que é preciso perdoar, mesmo na hora em que as pessoas estão tirando a sua própria vida. E eu queria contar uma ilustração que me é muito cara, vocês já conhecem, mas talvez aqui alguns ainda não viram. O ataque de Pearl Harbor no dia 7 de dezembro de 1941, às 7 horas da manhã e 55 minutos. O comandante japonês, Mitsu Fuchida, comandou aquele ataque arrasador contra a frota americana. O mar se tornou rubro de sangue. Muitas vidas foram sacrificadas. O piloto americano, Jack D. Chase, porque foi um dia de domingo, a maioria dos americanos estavam na igreja naquele horário. Quando soube do ataque, Jack D. Chase, que era piloto, se prontificou a revidar. Só que ele vai para revidar e o seu avião é tomado, é capturado em Tóquio. E esse jovem soldado e piloto, Jack D. Chase, ficou preso 40 meses em Tóquio. Muitos colegas capturados morreram. E vocês bem sabem que no dia 6 de agosto de 1945, foi lançada a bomba atômica sobre Hiroshima, para pôr fim àquela guerra. É curioso que o comandante Mitsu Fuchida estava lá em Hiroshima no dia anterior, e saiu e se livrou daquela catástrofe terrível. Pois bem, o que vai acontecer? Jack D. Chase, na cadeia, com maus tratos, com tortura, pede, juntos com os outros prisioneiros, um texto para ler, e caiu nas mãos dele um pedaço da Bíblia. E esse pedaço da Bíblia era exatamente o texto que você deve amar os seus inimigos e orar por aqueles que perseguem você. O jovem piloto se converte na prisão. A guerra termina, ele é liberto da prisão, ele volta para os Estados Unidos, faz o Instituto Bíblico em Seattle, nos Estados Unidos, volta para o Japão, escreve um folheto de testemunho pessoal. Eu fui prisioneiro no Japão. E começa a distribuir esse folheto. Isso em 1950. Então, um dia, um desses folhetos caiu nas mãos de Mitsu Fuchida, o homem que comandou o ataque em Pearl Harbor. E ao ler a história de Jack D. Chase, a história tocou o coração dele. E aquele comandante japonês se rende a Cristo. O que é curioso é que logo depois esses dois homens se encontraram. Esses dois homens se perdoaram. E esses dois homens resolveram fazer um trabalho evangelístico em Tóquio, no Japão. E ambos subiram a plataforma para pregar o Evangelho, para mostrar o poder do Evangelho, que transforma, que concede ao homem a bênção de perdoar. Eu quero orar com você nesse momento.
E eu gostaria que você agora fechasse seus olhos, refletisse um pouco sobre a vida do primeiro mártir do cristianismo, do primeiro diácono da igreja, desse homem que viveu uma vida de plenitude, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito, cheio de graça, cheio de poder, cheio da palavra, cheio de perdão.